proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo o que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sou Leon Denis. Hoje, dia 23 de março de 2024, vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 11, versículos 45 a 56. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos milagres. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, esse texto nos revela o motivo pelo qual os judeus resolveram matar Jesus, entregando ele ao sinédrio para que ele fosse declarado passível de morte. Inicialmente sob a acusação de blasfêmia, pelo fato de que Jesus multiplicava os seus milagres, aqueles milagres que ele fazia em favor das pessoas que acreditavam nele. Ao lermos esse evangelho, podemos notar que essa decisão, meus irmãos, não ocorreu simplesmente pela multiplicação dos milagres que Jesus realizava, mas sim, especialmente pelo caráter extraordinário dos milagres que Jesus realizava. Caso contrário, eles acreditariam que Jesus seria apenas um charlatão, um mentiroso, um piadista ou algo nesse sentido. Mas ao contrário, os prodígios que Jesus realizava eram tremendos. O fato é que Jesus acabara de ressuscitar Lázaro e que por conta disso, meus irmãos e minhas irmãs, as multidões queriam ir ao encontro de Jesus. Daqui nós retiramos então o principal motivo que vai desencadear na pena de morte de Jesus. Isso não mais somente sob a acusação de blasfêmia, mas também e principalmente sob a acusação de revolta política, o que era uma mentira. Jesus foi condenado à morte por meio de uma mentira. E essa mentira colocaria Jesus em pé de igualdade com Barrabás, sendo acusado de sedição, ou seja, de perturbação da ordem pública, mexendo então
com os interesses da classe política daquela época, meus irmãos. Uma vez que os judeus não conseguiriam matar Jesus apenas sob acusação de blasfêmia, foi necessária uma mentira para que os judeus conseguissem matar Jesus. Sob essas acusações, os judeus maquinaram uma forma maliciosa para fazer com que fossem admitidas todas as acusações contra Jesus, utilizando-se de uma astúcia e do poder que tinham para matar um inocente, passando então a sofrer perseguições e ameaças de morte. Povo de Deus, imagine que você está no meio de uma multidão, vendo uma pessoa sendo ressuscitada por alguém bem na sua frente. Aí eu te pergunto, qual seria a sua reação diante de uma situação dessa? Obviamente que você, assim como eu, sofreríamos um impacto racional e emocional diante disso. Dessa forma foi que aconteceu com aquele povo. Alguns que ali estavam acreditaram em Jesus por conta daquele milagre e tinham fé em Jesus. Outros ficaram incrédulos e foram procurar os pontífices, os fariseus, para pedir uma orientação. Outros ficaram com medo e saíram correndo dali. E diga-se de passagem, deve estar correndo até hoje, até porque não é algo que se vê todo dia. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante aprendermos com esse evangelho que milagres podem ser entendidos como uma ocasião de queda. Isso por conta dos que se escandalizam, ou de reerguimento, por meio daqueles que elevam a sua fé. Mas com isso, estava se cumprindo o que Simeão disse a Nossa Senhora: este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Tão pequeno sou, humilde e frágil. No final do mês de março, teremos sorteio de 2 prêmios. O primeiro prêmio, no valor de R$100, foi doação do Gian da Transportadora. Se você precisa mandar ou trazer uma encomenda de Goiânia, liga para o Gian, que ele leva e traz para você com rapidez e segurança, de segunda a sexta-feira, saindo de Palmeiras às 10 da manhã. O contato do Gian é o 64 99996 9509. O segundo prêmio é uma cesta de chocolates no valor de R$100, doação da Que Delícia Chocolates. A loja está há mais de 30 anos no mercado, com os melhores ovos de Páscoa, materiais para confecção de bombons e pirulitos, cestas para presentes e doces variados para festas de aniversário e casamento. O contato da Que Delícia Chocolates é o 64 98429 3239. E para participar do sorteio é muito fácil. Entre no vídeo do YouTube, deixe seu like e um comentário com seu nome, dizendo que você está acompanhando o nosso momento de proximidade. Tão pequeno sou, humilde e frágil. Irmãos e irmãs, Santo Agostinho nos ensina que a sabedoria é a medida do homem. E foi nesse sentido que, aos olhos dos homens, a boca de Caifás proclamou que um só deveria morrer pelo povo. Isso porque ele não falava por si mesmo, mas sim como um profeta. Isso porque ele era o sumo sacerdote daquele ano, deixando claro para mim e para você, meus irmãos, que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é o bom pastor, que dá a vida não só pelas ovelhas, mas que também traz as ovelhas para o rebanho, a fim de que haja um só rebanho e um só pastor. Quero terminar essa reflexão dizendo para vocês uma frase de Santo Antão, que diz o seguinte: virá o tempo em que os homens enlouquecerão, e quando virem alguém que não está louco, irão atacá-lo e dizer: tu és louco, não és como nós. Que o Espírito Santo continue a reunir os filhos de Deus dispersos. Que Deus te abençoe.